Não, por uma questão de postura, eu não me encosto muito. Me encolher aqui frente à sua postura. Bem, vamos começar o programa de hoje conversando com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro O. de Almeida. Secretário, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo nesse momento de início de governo em que o senhor depara logo com o estouro de uma barragem. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui contigo também, primeira experiência aqui no teu programa. E espero esclarecer as dúvidas do espectador. Bem, nós estamos aí apreensivos em nível de Brasil com esse acontecido. Tomou conta de todas as mídias, a gente fica cada dia tendo novas histórias e sabemos que o Pará é o segundo maior produtor mineral do Brasil. Nós temos Minas Gerais, em seguida vem o Pará. Né? E se os problemas estão acontecendo hoje lá, nós temos uma probabilidade grande de amanhã aqui. E qual é a nossa situação exata? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que nós estamos nos antecipando aos fatos, né? Eu estava no Ministério do Meio Ambiente quando aconteceu o acidente da Samarco. Em Mariana. E vimos, né, todos os fatos acontecidos. Eu, quando aconteceu o acidente agora de Brumadinho, levei a minha experiência ao governador e disse: governador, vamos nos antecipar aos fatos, os ânimos ficam exaltados, as demandas ocorrem do passado, do presente para o futuro. Então é melhor a gente fazer um levantamento de todas as barragens que tem no Pará e propor uma vistoria em todas elas para ver qual é a situação de cada uma. O governador do estado foi mais além, já com a sua visão política, evidentemente, coordenação, e disse: vamos fazer um grupo de trabalho envolvendo todos os órgãos estaduais, federais e municipais que possam colaborar numa análise e viabilização de ações que a gente possa porque, fazer. Secretário, me parece que existem barragens que têm licença municipal, outras estadual, outra federal e assim por diante. Tem diversos tipos de barragens, 3 principalmente: as barragens de contenção de água, as barragens de contenção de rejeito de mineração e as barragens chamadas de resíduos industriais. Então, todas essas demandas vieram, mas o nosso foco é a de rejeito de mineração. Sim. Porque são as que dão, até porque o primeiro estão dando problema. Era um negócio imenso, porque incluiria todas as barragens. Exatamente. Uma barragem numa fazenda para fazer um lago estava na numeração, né? Exatamente. Que não é essa que é o nosso principal foco no momento. Não é. Inclusive, o grupo de trabalho é para barragem de mineração. E quantas, efetivamente, barragens de rejeito de mineração existem no Pará? Bem, os números foram sendo... Primeiro, nós achávamos que eram apenas 66, depois os números subiram, e agora nós já estamos em 104 barragens de rejeito de mineração. Por que isso? Porque tem o cadastro da Agência Nacional de Mineração, que é o Cadastro Nacional de Barragens, e nós também temos o nosso cadastro de mineração. Então, no batimento dos dois cadastros, nós descobrimos que tem 104 barragens, e das nossas, que a gente diz que são licenciadas pela SEMA, 58. Então, esse é o número atual de barragem no estado do Pará. Pelo jeito, existe barragem que tem uma licença federal, mas não tem estadual, embora esteja no estado. Exatamente. E a gente, isso está de acordo com a legislação? Quer dizer, o estado não foi sequer ouvido? Não, é porque tem licenças mais antigas. A Lei Complementar 140, que definiu, redefiniu as competências... Exatamente. Estadualizou a questão e municipalizou a questão do meio ambiente, ela é de 2011. Mas tem barragem mais antiga, muito mais. Em Minas Gerais, então, nem se fala. A exploração de minério em Minas Gerais é secular. No Pará, é coisa de 40 anos é que há a exploração de minério no Pará. Então, as nossas barragens são mais novas, o nosso relevo é diferente de Minas Gerais, portanto, a gente não tem as dificuldades que Minas Gerais tem, né? Nós estamos numa planície. Numa planície, mas nós temos barragens também que têm o que a gente chama de dano potencial associado. Nós não temos barragens no Pará de risco estrutural, que são duas diferenças que tem. A montante e a jusante, né? Não é só isso, nós tem montante, a jusante e de centro, mas é que utilizam os próprios rejeitos para fixarem as suas paredes, digamos assim, para o público entender. Então, essas barragens, nenhuma no Pará tem alto risco de estrutura, porém, por diversos motivos, elas têm o que se chama de dano potencial associado médio ou alto. Tem barragens desse tipo no Pará.
O que é isso, o dano potencial associado? É que se houver o rompimento da barragem, ela pode causar risco à vida humana, ao meio ambiente e à socioeconomia daquele local onde ela é localizada. E já vimos que agora, no surgimento de uma barragem, tem que ter um espaço imenso em volta, né, que também não deve ser liberado para uso humano, né? Na verdade, é a técnica que é usada que pressupõe uma grande área. Já há técnicas mais modernas, nós, inclusive, vamos propor, o Estado do Pará vai propor, se tiver que liderar, vamos liderar, o governador já determinou nesse sentido, de que se encerre no Estado do Pará e no Brasil esse tipo de barragem que a gente chama de molhadas, de rejeitos molhados. Há uma outra técnica de construção e manutenção de barragem que se chama a seco, que importa menos área e, como o nome está dizendo, menos utilização de água na sua composição, e muito mais segura do que essa barragem. Secretário, eu queria que o senhor também pudesse molhada. explicar didaticamente, que eu estou vendo que as pessoas estão confundindo o acidente que aconteceu com a Hidro em Barcarena e o rompimento atual da barragem. Muita gente imagina que são coisas muito parecidas. Eu gostaria que o senhor explicasse que são coisas diferentes. Não são. A de Barcarena, ela é uma bacia, ela não é considerada uma barragem. Ela é uma bacia de rejeitos. De resíduos sólidos. Ali já é considerado um resíduo industrial, porque há o beneficiamento do minério e já tem um subproduto, digamos assim. No caso das barragens de rejeito de mineração, ainda elas são resultados só da exploração ou da extração mineral. Preliminar. Exatamente. Ela pode até ser reexplorada. Pode, mas assim, ela não é totalmente diferente da bacia, tanto que ela é chamada de depósito de resíduos sólidos, DRS1, que é da Hidro, que é aquela que houve um incidente no início do ano passado, e a nova, que é DRS2, depósito de resíduos sólidos, enquanto que as bacias de lá de Paragominas e de Carajás, as barragens, na verdade, que existem lá, elas são barragens, né? Até a nomenclatura é B1, B5. Bem, secretário, formado esse grupo de trabalho, quando efetivamente o Pará passa a colocar a mão na massa? Semana que vem, essa semana, aliás, a gente pretende fazer a primeira reunião do grupo de trabalho, já uma reunião técnica. Nós instalamos um comitê, vamos dizer de crise, mas vamos chamar assim, um comitê de crise dentro da Secretaria de Meio Ambiente, para levantar os dados que nós temos para levar até o grupo de trabalho. Nós sabemos que tanto o Ministério Público Federal como o Estadual tem também dados para trazer. Há técnicos desses órgãos envolvidos no acompanhamento, monitoramento, fiscalização de barragem no Pará. Porém, como eu disse, o nosso foco é barragem de mineração e também nós precisamos novamente acalmar a população, confortá-la, dizer que não há risco no Pará, neste momento, de rompimento de alguma barragem. Onde existe no Pará essas barragens a montante? É Barcarena? Não, a gente tem barragens a montante em Paragominas, nós temos barragens a montante... de bauxita em Paragominas. Exatamente. E nós temos barragens a montante... Em Porto Trombeta, mineração Rio do Norte? Não, né? Nós temos a jusante em Juruti. Em Juruti. Que é outra, na verdade, a montante é que você vai criando vai com o próprio rejeito, vai crescendo para frente. Um degrau para dentro, para dentro da barragem. E a jusante para fora. E no centro, em linha reta, em vertical da barragem. Então, a montante nós temos essas duas, a jusante temos essa em Juruti, mas nenhuma delas, como eu disse, tem um alto risco estrutural, apenas de dano potencial associado, que era o mesmo, inclusive, de Brumadinho. O dano dela era alto, porém o risco era baixo. Então, o que era o problema lá, e que eu acho que a gente não aprendeu, o acidente de Mariana de 2015, e nós estamos em 2019, nós não aprendemos foi que já era naquele momento
para se definir uma melhor técnica e eliminação desse tipo de construção de barragem. E, secretário, como já houve esse precedente aí nesse intervalo de 4 anos no mesmo estado, a gente pergunta, agora, será que nós já aprendemos? Eu acho que a gente tem que aprender. Quando acontece um tipo de incidente como esse, todas as demandas se tornam urgentes. O racionalismo fica escanteado e a gente traz o emocionalismo para dentro da demanda. Não é possível que a gente fique impassível às imagens do rompimento da barragem de Brumadinho que foram liberadas ontem e anteontem. Não é possível isso. Então, por isso que o governador determinou que nós vamos trabalhar para que sejam eliminadas esse tipo de barragens, se existirem em maior quantidade, inclusive no Pará. Nós estamos com uma produção mineral ainda em crescimento, nós temos um potencial muito grande. Se aparecer uma mineradora agora pedindo licença na SEMAS para novas barragens, essas licenças tendem a ser liberadas? Elas tendem a ser analisadas. O estudo de impacto ambiental, quando se chega ao nível de estudo de impacto ambiental, a decisão política já está tomada de se ter um empreendimento em tal lugar. Pode ser que o estudo de impacto ambiental, dependendo dos estudos, até negue, mas o histórico diz que não há negação de empreendimento. Pode haver, por exemplo, a mudança de localização a partir dos estudos de impacto ambiental, mas o estudo de impacto ambiental vai analisar as melhores condições para que haja o menor dano ambiental possível. Mas veja, o estudo de impacto ambiental é um exercício de previsão. Ele não pode garantir deterministicamente que não vai acontecer um acidente, né? Então, o monitoramento que é feito pós operação, digamos assim, do empreendimento, quando o empreendimento começa a funcionar, é dentro do contexto do que foi observado no estudo de impacto ambiental, dentro do licenciamento. Então, tudo aqui, se existem barragens a montante que utiliza registro para a fixação dessa estrutura, é porque ela é permitida, né? Então, assim, e ela é permitida de uma forma, até se você verificar a legislação, em que a legislação aceita já esse tipo de barragem como permitida. Ela não diz assim, é permitido a barragem, a montante, com utilização de rejeitos próprios, não sei o quê. Tem uma regra da BNT e tem a legislação que já prevê o que é preciso fazer em caso de rompimento, etc., monitoramento, fiscalização e coisa que o vale. E com esses acidentes, o senhor acredita numa reforma na legislação específica desse setor? Nós estamos vendo agora problemas jurídicos de Mariana, 4 anos, várias questões de indenização, de multa e assim por diante, não foram executadas, não foram cumpridas. A gente ouve agora as multas, o bloqueio de valores, mas é difícil acreditar que isso efetivamente venha a ocorrer, porque sempre tem uma brecha na legislação. O senhor acredita numa reforma nessa área? Vamos levar para Minas Gerais, onde aconteceu o acidente, né, de Mariana. Houve propostas de modificação da legislação e que não foram aprovadas. Assim, então, na parte legislativa, nós não aprendemos. Sob o aspecto empresarial, evidentemente que há um prejuízo grande para o empreendedor quando há um acidente desse. Todo mundo é voltado para nós. Os olhos do mundo são voltados para nós. É só ver o tamanho do tombo das ações do empreendedor que aconteceram depois do acidente. Então, também isso, o primeiro responsável pela manutenção e pela construção de barragens desse tipo é o empreendedor. Talvez por isso, ou com certeza dói no por bolso, isso, sim, dói com no certeza bolso. por isso, o empreendedor, ele próprio decidiu, não vou mais e vou descontinuar as barragens desse tipo e não vou mais construir barragens desse tipo. Ok, esse era o aprendizado. Mas mais do que isso, nós temos que fazer uma regra nacional e não local, né? Por isso a ideia da gente empenhar esforços para que barragens desse tipo e a melhor técnica possível seja empregada. É preciso um esforço nacional de coordenação e que a gente também simplifique onde está localizada a fiscalização e monitoramento. Por exemplo, nós temos várias pernas, a Agência Nacional de Mineração, a ANA, os órgãos estaduais de execução e fiscalização. Quer dizer, nós precisamos simplificar isso. Quem o usuário, né, seja do pequeno empreendimento ou o grande empreendimento, vai buscar para tentar amenizar o problema? Quem é esse? Esse é um dos grandes problemas que aconteceram no caso de Mariana, em que o
o termo de ajustamento de conduta que foi proposto pela AGU, e eu estava na Advocacia Geral da União ainda, que foi proposto pela AGU, foi não só uma tentativa, mas a gente acha que é um instrumento possível, de possível realização. O que não pode é que, no meio desses incidentes todos, os atores buscarem protagonismo, né? O acordo, finalmente, da Samarco foi fechado no final do ano passado, em 2018. 3 anos depois, apesar da Fundação Renova ter sido instalada, alguns projetos terem sido tocados, mas formalmente o acordo só foi fechado, o termo de ajustamento de conduta, que já tinha sido proposto lá atrás pela AGU, foi fechado no final do ano passado. Então agora a tendência é ser mais célere e, quem sabe, uma pressão em que os próprios legisladores se incluam nessa modernização, nessa alteração de legislação. Eu espero que a gente consiga convencer, sensibilizar da necessidade de que a gente busque melhores práticas e melhores técnicas. Eu acho que todo o esforço da economia, eu esperava estar aqui no seu programa falando do que a gente pretenderia fazer dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Nós vamos a um breve intervalo, nós vamos entrar agora nesse seu assunto, que eu sei que é de interesse, o que é que precisa, e aquela dúvida, por que a gente hoje ouve falar que o licenciamento ambiental é tão demorado e atrapalha tanto o empreendedor? Eu tenho um bloco inteiro para que o senhor explique isso, ok? Eu volto já.